quando ele disse, não é bom, Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que Adão esteja só. Falhei uma adjuntora, que esteja adiante, a adjuntora, e que ele seja idônea, como eu disse no princípio desta palavra, essa idoneidade é o mesmo que, então, literalmente, é o mesmo que um camaleão da sabedoria. Uma pessoa que sabe como é isso. Como é isso? Antes da gente entrar para os 5 pontos desta manhã, eu estou muito feliz em compartilhar isso convosco nesta manhã aqui para nós. Estou ao vivo mesmo, aqui para nós. São que horas, Anete, aqui? 7 e 8. Hein? 7 e 8. 7 horas e 8 minutos da manhã. E aí no Brasil são 11 horas e 8 minutos desse dia de sábado. Então, o texto mostrando para nós que Deus chegou a essa conclusão que não é bom que o homem esteja só. Alguns pontos importantes que nós queremos falar nesta manhã sobre isso. Muito bem. O primeiro ponto não é bom que o homem esteja só, e eu vou falar em dois tópicos. Porque ele seria vencido sem a sua adjuntora. Todo homem sem a sua adjuntora é vencido. Não seria bom que o homem estivesse só, porque ele não teria ajuda idônea. Porque não vale a pena ter ajuda se a pessoa que te ajuda não tem idoneidade, se ela não tem sabedoria, se ela não sabe. Como é isso? Como essa idoneidade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês da idoneidade de Deus. Essa idoneidade de Deus. Veja o que é. Quando a Bíblia diz que Elias estava muito deprimido, estava só, viveu só, né? Foi trasladado só, gostava de estar só. Se Elias tivesse uma esposa, ele não teria sido arrebatado. Esse arrebatamento de Elias foi prematuro por causa de uma adjuntora que ele não tinha. Nos últimos versículos do livro de 1 Reis, você vê as bobagens que Elias faz por estar sozinho e por não ter uma adjuntora. Depois você lê, talvez você nunca nem viu isso. Muito bem. Então, como é essa idoneidade? Elias estava lá na caverna. Diz a Bíblia que veio um grande terremoto, Deus não estava nele. Terremoto é o símbolo do temperamento colérico, o terremoto. Depois Deus veio num vento forte, tremendo, destruindo tudo, né? E depois ele veio, depois de se manifestar com o terremoto, com o vento, aí ele veio com fogo. Então fogo é o melancólico, né? Um vento, um sanguíneo, um temperamento sanguíneo que vem, destrói tudo, rebenta, chuta, bate, etc. E Deus percebeu, dentro do ponto de vista do temperamento de Elias, ele era, em primeiro lugar, colérico, segundo lugar, melancólico, terceiro lugar, sanguíneo, porque nós temos as manifestações dos 4, é como essa mão aqui, ó, você está vendo aqui? Esse dedo, esse está quase perto desse, esse está menor que esse e esse menor que esse. Todos nós temos as manifestações dos 4 temperamentos, depende da situação, mas tem um ou dois que prevalecem. No caso de Elias, o que prevalecia era o colérico melancólico. Por isso ele era um profeta. Todo profeta tem tem muito de melancólico. E geralmente os profetas são coléricos e melancólicos, difíceis de tragar, difíceis de se comunicar, difíceis de conviver, difíceis para liderar. Então Deus olhou e percebeu. Não posso ir com ele como fogo, não posso ir com ele como um vento forte, não posso ir com ele como um terremoto. Eu tenho que ir com ele como uma brisa. Eu tenho que ir idoneamente. Eu tenho que estar diante dele idoneamente. Eu tenho que usar minha sabedoria e ir até ele como um fleumático. E como ele veio, diz assim, a brisa. Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Deus estava na brisa. Então, essa idoneidade da esposa é tão especial porque ela vai perceber
com que tipo de profeta caseiro ela tem, que tipo de ser humano ela tem. Então ela vai se adaptar com a idoneidade. Ela vai saber usar a brisa quando for necessária a brisa. Ela vai usar o terremoto quando for necessário usar o terremoto. Ela vai usar o fogo quando for necessário usar-se o fogo. Então, isso aqui é muito importante. Essa idoneidade. A disjuntora é que está adiante. Agora, olha só. Alguns mestres por aí, eles... Tenho pena de dizer isso, mas eu falo com todo carinho. Muitos deles dizem que Adão estava fora, viajando, deixou Eva sozinha no Éden, e que Eva ficou só, que Adão estava lá caçando na floresta, e que ele era um homem ausente. Quando o marido é ausente, a mulher toma decisões, um montão de besteiras, um montão de bobagem, calúnias e mais calúnias contra Adão. Então, quero ser advogado diante desses acusadores, promotores, que não têm conhecimento para falar esse assunto. Então, olha só, veja só, quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo aqui. Aqui era o Éden. Olha só aqui, o Éden, um lugar quadrado, e aqui estava o centro do Éden. O quê? Aqui estavam os portões do Éden. A posição de Adão, a posição de Eva. A serpente vem. Quando a serpente chega, veja só que coisa tremenda. Quando a serpente chega, ela vai falar com quem primeiro? Com a disjuntora. Adjunto. Ela vai falar primeiro com a disjuntora. Então, a disjuntora teria que entrar na presença do seu senhorio e dizer: tenho uma proposta, tem uma pessoa que está querendo falar isso ou fazer isso. O senhor diz sim ou não? Então ele diria não. Por quê? Porque ela estava adiante. Então o que ela era? Ela era um escudo. Porque esta era a posição, e ainda é a posição da mulher. A posição da mulher ainda é, hoje, um escudo espiritual. E esta é a posição da mulher hoje. Essa, Deus lhe deu muitas antenas parabólicas de discernimento para ela poder discernir isso. E se ela tem o Espírito de Deus, muito mais ainda louvável é esta mulher. Então, a posição dela espiritual era um escudo, ela é uma disjuntora. A posição dela social, a posição social dela era companheira. Então, quando ela está fora do expediente, né, mesmo ela estando fora do expediente, ela continua discernindo, ela continua trabalhando. Socialmente, ela está ao lado dele. Espiritualmente, ela está na frente dele, não que ela seja maior que ele, mas ela está na frente dele para evitar a maioria dos problemas que o homem não sabe evitar. Literalmente, essa é a realidade a respeito disso, e muitas pessoas, na verdade, não têm nem conhecimento disso, nem sabem que isso existe. Então, não seria bom que o homem estivesse só, porque ele não teria uma adjuntora idônea, né? Nem teria uma razão lógica para construir o seu lar, a sua casa, nem teria alívio para as suas cargas, porque a mulher foi feita para o homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 9, Paulo fala sobre isso. Dentro desse tópico que nós estamos falando, tem o ponto A. Se você está anotando o ponto A, porque viveria sob constante desânimo. Constante desânimo. O homem seria um ser desanimado e sem incentivo em toda a sua vida, porque ele não teria para quem mostrar os motivos do seu orgulho. Ele não teria para quem executar as melhores das suas obras, das suas pinturas, das suas edificações, das suas escritas, das suas poesias. Ele não teria ninguém para admirá-la, admirar a obra dele.
Então, número 2, ele não conheceria a ajuda inteligente. Ajuda inteligente. O homem não teria uma adjuntora idônea, ou seja, ele não teria uma adjuntora inteligente. E ainda que alguns casos parece menos culta, né? Isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora, que em alguns casos ela parece menos culta, em alguns casos. Mas isso já é a prova que está demonstrando grandiosíssima inteligência. Claro que isso aqui que eu estou falando não é para todo mundo, isso aqui é só para quem tem cabeça para pensar. Então, quer dizer o seguinte, que às vezes você fala assim, você não tem a inteligência que eu tenho, mulher? Mas ela disse, é mesmo, você é mais inteligente do que eu. Então ela já está provando que é mais inteligente que você. É isso que eu estou dizendo.